Olá, eu sou a professora Sandy Falcão de Língua Portuguesa e nesse vídeo vamos aprender sobre vozes verbais. Como nós já aprendemos o que é o sujeito da oração, nós vamos entender como o sujeito se comporta com relação ao verbo e entender a diferença entre as três vozes do verbo, ok? Vamos lá? Nós temos três vozes, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Super fácil de compreender, vem comigo. Na voz ativa, veja que a palavra ativa remete à ideia de ação. Na voz ativa, o sujeito exerce a ação expressa pelo verbo. Sandy gravou uma aula de português. O verbo é gravou. Quem grava, grava algo. Veja que ele é um verbo transitivo direto. Sandy é sujeito da oração. Gravou uma aula de português é o predicado. Quem grava, grava algo, então uma aula de português é objeto direto, ok? Veja que o verbo gravar, a ação de gravar é executada pelo próprio sujeito, que é Sandy. A ação de gravar foi feita pelo próprio sujeito. André edita todos os nossos vídeos. Aqui eu tenho um verbo, quem edita, edita algo, então um verbo transitivo direto. André é o meu sujeito. E o que o André edita? Todos os nossos vídeos, ou seja, todos os nossos vídeos é o objeto direto. E a ação de editar é feita pelo próprio sujeito, que é o André, um sujeito muito gente boa. Edson conquistou o nosso respeito. Quem conquistou? Edson. Conquistou é o verbo. Quem conquista, conquista algo. Então, o verbo transitivo direto. O que foi conquistado? Nosso respeito, objeto direto. O vento levou todas as folhas de papel. Verbo levou, sujeito, o vento. O que o vento levou? Todas as folhas. Quem leva, leva algo. Aqui o vento levou todas as folhas de papel, que é o meu objeto direto. Certo? Então aqui, levou, a ação de levar foi executada, realizada, praticada pelo próprio sujeito. Aqui, a ação de conquistar foi executada também pelo próprio sujeito, pelo Edson, ok? Então, na voz ativa, o sujeito exerce a ação expressa pelo verbo, ok? Super fácil, né, gente, esse conteúdo? Na voz passiva, veja, passiva, gente, vem da mesma raiz de passione no latim, que significa sofrimento, tá? Quando a gente fala da paixão de Cristo, não é Cristo apaixonado por alguém, mas é o sofrimento de Cristo. Então, passivo vem da ideia de sofrer. Na voz passiva, o sujeito não é quem executa a ação expressa pelo verbo, mas sim quem sofre, ok? Quem sofre a ação expressa pelo verbo. E essa voz passiva só pode acontecer com verbos transitivos diretos e com verbos transitivos indiretos, certo? A voz passiva se divide em duas, dependendo da forma como ela se apresenta. Quando eu tenho um verbo auxiliar, ser, estar, ficar, certo? Mais um verbo principal no particípio, eu tenho a chamada voz passiva analítica. A aula de português foi gravada por Sandy. Veja que aqui no slide anterior eu tinha a frase Sandy gravou uma aula de português. E agora eu tenho a aula de português foi gravada por Sandy. Veja aqui novamente no slide anterior que quem era objeto direto aqui, uma aula de português, aqui na voz passiva passou a ser sujeito. Aqui o verbo virou uma locução verbal. Em vez de gravou, eu tenho foi gravada. E o sujeito agora é aula de português, certo? Esse sujeito é chamado de sujeito paciente, porque o verbo está na voz passiva, é um sujeito que sofre. E aqui na voz ativa, eu tenho um sujeito que é chamado de sujeito agente. Porque é um sujeito que age, certo? Ele pratica a ação expressa pelo verbo, por isso ele é chamado de sujeito agente. Na voz ativa, o sujeito é agente. Na voz passiva, o sujeito é paciente. Então, quem era objeto direto lá na voz ativa, que era a aula de português, passou a ser sujeito aqui. E o verbo que era gravou passou a ser foi gravado, ok?
Todos os nossos vídeos são editados pelo André. Eu coloquei lá todos os nossos vídeos. Olha, André edita no presente todos os nossos vídeos, na voz ativa. Na voz passiva, todos os nossos vídeos são editados pelo André. Verbo auxiliar, verbo principal no particípio, são editados. E quem era objeto direto lá, aqui é sujeito paciente. Nosso respeito foi conquistado pelo Edson. Como foi que eu disse lá na voz ativa? Edson conquistou nosso respeito. Veja. Aqui, nosso respeito era objeto direto. Aqui, nosso respeito passa a ser sujeito. Quem é que foi conquistado? O que é que foi conquistado pelo Edson? Nosso respeito. Sujeito paciente. Ok? E aqui, em vez de conquistou, na voz ativa, eu tenho verbo auxiliar ser, verbo conquistar no particípio, ok? Em vez de um verbo, eu tenho uma locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal no particípio. Todas as folhas de papel foram levadas pelo vento. O que é que foi levado pelo vento? Todas as folhas de papel, que é o meu sujeito paciente. Lá ele era objeto direto. Lá eu tinha o verbo levou, o vento levou, e aqui eu tenho foram levadas, uma locução verbal. Verbo auxiliar ser, verbo principal levar no particípio, levados, concordando com as folhas, ok? E aí você pode se perguntar o seguinte, Sandy, e esse termo aqui que você não mencionou? Esse termo que era o sujeito lá na voz ativa. O que esse termo é? Qual é a função dele aqui, agora que o verbo está na voz passiva, passiva analítica? Veja bem, o nome desse termo, que lá na voz ativa era o sujeito da minha oração, esse termo agora é o agente da voz passiva, ou agente da passiva, certo? Por Sandy, pelo André, pelo Edson e pelo vento. Todos esses termos aqui em amarelo funcionam como agente da voz passiva. Veja que lá na voz ativa eles eram sujeito. Olha só, Sandy, André, Edson, o vento. Agora, na voz passiva analítica, eles aparecem como agente da passiva. Eu tenho aqui um sujeito que não é quem pratica a ação de gravar. Quem é que gravou? Quem é que praticou a ação de gravar? Sandy. Quem é que praticou a ação de editar? André. Quem é que conquistou o nosso respeito? Edson. Quem é que levou todas as folhas de papel? O vento. Certo? Então, o agente da voz passiva é um dos termos integrantes da oração, ok? E ele não necessariamente vai aparecer na voz passiva. Eu posso dizer a aula de português foi gravada, todos os vídeos são editados, nosso respeito foi conquistado. Não necessariamente ele vai estar presente, ok? Mas ele é um termo que vem preposicionado, tá? Ele vem preposicionado. Na maioria das vezes a preposição vai ser essa, por, mas não necessariamente essa, ok? Eu posso ter casos de, por exemplo, deixa eu escrever aqui no final. Ela está cercada de gente. Veja. Qual é o verbo, gente, aqui? Está cercada. É uma locução verbal. O verbo auxiliar está, verbo principal no particípio. Sujeito, ela. Ela pratica a ação de cercar? Não, ela sofre, gente. Sofre, olha. Sofre a ação de cercar, certo? Então, ela está sofrendo a ação de cercar, ela está sendo cercada. Cercada por quem? Olha, cercada de gente. Então, de gente também é o agente da voz passiva. Então, na maioria dos casos, a preposição utilizada no agente da passiva é por, mas aqui eu tenho um exemplo com a preposição de. Beleza?
A voz passiva, além da voz passiva analítica, eu tenho também a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, eu não tenho uma locução verbal, eu tenho o verbo principal, certo? Eu tenho o verbo principal, mais um pronome apassivador. Um pronome, que vai ser o pronome se, o pronome oblíquo no se, que vai servir para me dizer que o verbo está na voz passiva, ok? Então, vamos ver aqui com as mesmas frases que a gente já vem utilizando, as mesmas frases. Vamos ver aqui agora na voz passiva sintética. Lá na voz ativa eu tinha dito, Sandy gravou uma aula de português. Na voz, vamos relembrar aqui o slide da voz ativa. Olha, Sandy gravou uma aula de português. Depois, na passiva analítica, uma aula de português foi gravada por Sandy. E agora, na voz passiva sintética, gravou-se a aula de português. Passando para a voz passiva analítica, eu tenho uma aula de português foi gravada, certo? Então, verbo, olha, verbo transitivo direto, mais a partícula apassivadora, tá? Pronome apassivador, o se, ok? Forma, então, a voz passiva sintética. E a aula de português é o quê? E aí essa é a hora que o diabo fala no teu ouvido e diz assim, a banca pergunta assim, o que é a aula de português? A banca pergunta, e aí o diabo fala no teu ouvido, diz que é objeto direto. E não é objeto direto, gente. Vamos entender, olha, a aula de português foi gravada. Esse é o sentido disso daqui. A aula de português foi gravada. Quem é que foi gravada? A aula de português. Então, esse daqui é o sujeito da oração, certo? Cuidado, não vá ouvir a voz do inimigo. Editaram-se todos os nossos vídeos. Se a gente voltar lá para o slide da voz passiva analítica, veja, ó, todos os nossos vídeos são editados. Aqui. Editaram-se todos os nossos vídeos? Todos os nossos vídeos foram editados. É isso que quer dizer essa frase, tá? Então, se todos, isso daqui quer dizer que todos os nossos vídeos foram editados, eu tenho aqui um sujeito e não um objeto direto, ok? Verbo transitivo direto, mais esse PA, pronome apassivador, que é o se, ok? Voz passiva analítica. Conquistou-se nosso respeito. Nosso respeito foi conquistado. Então, nosso respeito é o sujeito e não o objeto direto. Ok? Então, conquistou-se, VTD, mais o se, que é um pronome apassivador. Para que serve esse PA, esse pronome apassivador? Para indicar que o verbo está na voz passiva analítica. Todas as folhas de papel foram levadas, ou seja, levaram-se todas as folhas de papel. Por isso que aqui o verbo está no plural, gente, para concordar com o sujeito, que é todas as folhas de papel. Verbo transitivo direto, mais pronome apassivador, ok? O verbo só pode ir para a voz passiva, coloca aqui para mim, por favor. O verbo só pode ir para a voz passiva se ele for VTD ou VTDI. O verbo de ligação não vai para a voz passiva. O verbo intransitivo não vai para a voz passiva. O verbo transitivo indireto não vai para a voz passiva. O verbo de ligação não vai. E o verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado também não vai para a voz passiva, ok? Vamos voltar para o slide. Então, veja que aqui eu só tenho verbos transitivos diretos, ok? Eu poderia ter colocado também um exemplo com o verbo transitivo indireto, porque ele também ocorre com a voz passiva, beleza? Então, aqui, se é pronome apassivador, e esse carinha aqui que nós destacamos entre colchetes, mesmo que o diabo fale no teu ouvido que ele é, para você marcar que ele é objeto direto, ele é sujeito, tá? Mesmo que vem a tentação bem forte para você marcar que ele é objeto direto. Lembre-se, é só você tentar passar para a voz passiva analítica. A aula de português foi gravada, todos os nossos vídeos foram editados, nosso respeito foi conquistado, todas as folhas de papel foram levadas. Beleza? Vimos agora a voz passiva e vamos para a última voz verbal, que é a voz reflexiva. Veja, a ideia de reflexivo vem justamente disso, de algo que
para usar uma expressão popular, bate e volta. Ou seja, o sujeito pratica a ação do verbo, mas ao mesmo tempo ele sofre. Essa ação volta para ele, por isso que é chamada de voz reflexiva, tá? Mariana se cortou com a faca, verbo aqui, ok? Quem corta, corta algo, verbo transitivo direto. E aqui o sujeito é quem foi que se cortou? Mariana, sujeito. Quem cortou? Quem praticou a ação de cortar? Mariana. Quem se cortou? Mariana. Então, voz reflexiva, ok? E se é o objeto direto. Um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Certo? Mariana se cortou com a faca. O animal se via no espelho da sala. O verbo, ver. Quem vê, vê algo, VTD. Quem é que se via no espelho da sala? O animal, sujeito. E aí veja, quem é que via? O animal. Via o que no espelho? O próprio animal. Então, voz reflexiva, objeto direto. Ela se lavou no rio. Verbo, lavou. Quem lava, lava algo, VTD. Quem se lavou? Ela, sujeito. Lavou a quem? Ela mesma. Então, objeto direto aqui, o pronome se e a voz reflexiva, certo? Veja bem, o se, ele só vai ser considerado pronome reflexivo quando ele se referir a uma ação que poderia recair. Coloca aqui para mim, por favor, que eu quero que você olhe bem no meu olho agora quando eu for explicar isso daqui. Olha bem para mim. O pronome se, ele só vai ser considerado um pronome reflexivo quando a ação do verbo até poderia recair sobre outro ser, mas recai sobre o próprio sujeito, certo? Vamos aqui para o slide que eu quero explicar melhor agora com um exemplo. Vamos supor que eu digo, o homem suicidou-se. O homem suicidou-se. Esse se não é considerado um pronome reflexivo. O verbo aqui não está na voz reflexiva, mas sende, você pode pensar. Mas sende, ele é o sujeito, o homem é sujeito, e quem suicida, ele suicidou a si mesmo. Ele suicidou o próprio sujeito, ou seja, aqui o sujeito praticou a ação de suicidar e sofreu a ação de ser suicidado. Mas veja, aqui Mariana se cortou com a faca, mas Mariana poderia ter cortado o bolo, cortado o vídeo, cortado a unha, cortado o cabelo, cortado a blusa, cortado qualquer outra coisa. A ação de cortar aqui, gente, poderia recair sobre outro ser, mas recai sobre a própria Mariana. Aqui o animal poderia ver qualquer outra coisa, mas ele vê a si próprio. Aqui ela poderia ter lavado qualquer outra coisa, mas ela lavou a si mesma. Então, é uma ação, a voz reflexiva vai ocorrer quando a ação poderia recair sobre outro ser, mas recai sobre o próprio sujeito. A banca pode dizer, marque a opção em que o se é um pronome reflexivo. E aí ela coloca em que o se não é um pronome reflexivo. E aí vamos supor que ela coloca aqui letra A, letra B, letra C e aqui a letra D. O homem suicidou-se. Aqui, pronome reflexivo. Aqui também, aqui também. Mas aqui o se não é pronome reflexivo, porque a pessoa, o indivíduo, só pode suicidar a si mesmo. Eu não posso, é impossível eu suicidar outra pessoa, certo? Então, o verbo suicidar, ele é composto por esse pronome aqui. Esse se é parte integrante do verbo. Ele é parte integrante de verbo pronominal. O verbo não é suicidar, o verbo é suicidar-se. O se faz parte do verbo, ok? Então não confunda o verbo pronominal, o se como parte integrante do verbo pronominal, com o se como pronome reflexivo, beleza? Bom, dentro da voz reflexiva, alguns gramáticos separam, outros colocam todos dentro da mesma caixinha da voz reflexiva, mas o que acontece é que a gente tem a voz reflexiva recíproca, tá?
Nesse caso, a gente vai ter o verbo no plural porque há mais de um sujeito envolvido. Na voz reflexiva recíproca, o sujeito exerce uma ação sobre outro ser e esse outro ser exerce a mesma ação também sobre o sujeito. Por exemplo, os namorados se abraçavam. Veja, abraçavam um ao outro. Esse se aqui é chamado de pronome recíproco ou pronome reflexivo recíproco. E ele vai significar uns aos outros. Então, quando eu puder trocar o se por uns aos outros, literalmente, certo? É porque esse se é um pronome recíproco. Então, os namorados se abraçavam, nós nos entendemos, elas se encontraram na praça, ou seja, encontraram uma a outra, entendemos um ao outro, abraçavam um ao outro, as irmãs se amam, ou seja, amam uma a outra, certo? Com esse vídeo, nós finalizamos os termos integrantes da oração. Já vimos no primeiro vídeo de sintaxe os termos essenciais, sujeito e predicado. Vimos agora os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e, por último, vimos o agente da passiva nesse vídeo sobre vozes verbais. Nesse vídeo, especificamente, nós vimos que, dependendo de como o sujeito se relaciona com o verbo, exercendo ou sofrendo a ação verbal, ele vai ser considerado sujeito agente ou sujeito paciente, ou, no caso da voz reflexiva, um sujeito que exerce e sofre ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Vimos também a voz recíproca, vimos como diferenciar o se, o pronome oblíquo no se, quando é pronome reflexivo, pronome recíproco ou parte integrante de verbo pronominal. Vamos ver nos próximos vídeos o aposto, o vocativo, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Eu sou a professora Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos Online e até o próximo vídeo.